E aí galera do Bizarrices Mundo Afora, no vídeo de hoje veremos os 6 santos com histórias bem curiosas. E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Ao longo de mais de 2 milênios de história, a Igreja Católica canonizou muita gente. Algumas estimativas chegam a 20 mil pessoas que são tidas como santas e dignas da devoção dos fiéis. Só o Papa Francisco fez quase 900 santos, embora 800 tenham sido de uma vez só. De qualquer forma, é difícil precisar quantos santos existem na Igreja Católica. A questão é que, no meio de tanta gente, existem alguns com histórias curiosas. Além de serem cristãos exemplares e modelos de fé, os santos também foram humanos, em suas passagens por esse planeta. E onde tem gente, tem história curiosa. Veja a seguir algumas dessas histórias. São Jorge é um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica, mas você sabe como foi a história da vida dele? A verdade é que pouco pode ser comprovado realmente sobre ele. O que existem são lendas, incluindo a fama de matador de dragões. Disse que, depois de sangrentas batalhas, ele foi para uma cidade da Líbia, que era atormentada por um terrível dragão. Em algumas versões, esse dragão exigia donzelas como sacrifício, em outras, o bicho começou exigindo ovelhas e, quando as ovelhas acabaram, ele partiu para as crianças. De todo modo, no dia em que São Jorge chegou à cidade, o pessoal estava preparando a filha do rei para sacrifício ao dragão. São Jorge foi lá e matou o bicho, casando-se com a princesa depois disso. Mas, como dito, não há como comprovar nada disso. O que se sabe é que São Jorge foi um mártir, que se recusou a renegar a fé mesmo sob tortura dos romanos, que perseguiam cristãos. O sofrimento dele foi tão comovente que até a imperatriz se converteu. São Magnus, o Viking. A Igreja Católica fica em Roma e é mais tradicional na Itália e em outros países latinos, como França, Espanha e Portugal. Por isso, a maioria dos santos vem desses países, de modo que a ideia de um São Magnus Viking é, no mínimo, curiosa. Acontece que Magnus Erlendsson veio de uma família de vikings e foi conde de Orkney, na época em que esse povo ocupou o norte das Ilhas Britânicas. Enquanto sua família continuava a tocar o terror na região, Magnus era calmo como um bom cristão, o que não agradou a algumas pessoas. Seu primo Haakon o matou, tornando-o um mártir. A Idade Média rendeu muitos santos mártires, que morreram sem renunciar sua fé, como os 2 casos acima, mas a história de São Sebastião está em outro patamar. Depois de passar anos sendo um cristão discreto e convertendo presos na cadeia onde trabalhava, Sebastião foi descoberto e condenado à morte. O negócio é que, depois de ser transpassado por várias flechas que deveriam matá-lo, Sebastião não morreu. Ele foi resgatado por uma amiga, Santa Irene, e se recuperou. Mas em vez de ficar quieto e escondido, ele foi atrás do imperador e o advertiu de seus pecados na perseguição contra os cristãos. Aí, ele foi agredido até a morte. São Cristóvão, o Servo. Assim como São Jorge, Cristóvão é outro santo bastante venerado pela Igreja Católica, mas cuja vida é pouco documentada, existindo muitas lendas. Nessa, temos um homem chamado Reprobus, que queria servir um rei, mas não qualquer rei. Então, Reprobus saiu pelo mundo, procurando. Ele chegou a encontrar o rei mais poderoso, mas descobriu que até esse homem tinha medo de alguém, o diabo. Aí, Reprobus resolveu servir ao chifrudo, mas quando achou um homem que dizia ser ele, percebeu que também havia medo de Jesus. Foi neste momento que o rapaz encontrou quem ele iria servir. Sem saber como servir Jesus bem, Reprobus, que era bem alto e forte, se encarregou de ajudar pessoas a atravessarem um rio. Então apareceu uma criança, que era pesada demais para seu tamanho e quase matou os 2 afogados. Essa criança era ninguém menos que Jesus. Daí vem o nome Cristóvão, algo como aquele que carrega Cristo. São Moisés, o ladrão convertido. Há diversos santos com o nome Moisés, mas esse é conhecido também pelo nome Moisés, o Negro. Nascido na Etiópia, ele era um ladrão e possivelmente assassino. Um dia, tentando fugir da lei, ele acabou se escondendo num monastério e se apaixonou pelo estilo de vida do lugar.
resolveu ficar e se tornou um monge, onde trabalhou de modo exemplar pela fé cristã. São Moisés adquiriu poder sobre os demônios. Quando se encontrava com 75 anos, São Moisés avisou a comunidade que um bando atacaria e mataria todos que se encontrassem no mosteiro. Ele abençoou aqueles que quisessem partir para evitar uma morte violenta. Seus discípulos pediram-lhe que fosse embora com eles, mas ele se recusou. Apenas 7 permaneceram com São Moisés, e um deles se escondeu durante o ataque dos ladrões, que mataram São Moisés e os outros 6 monges. Santa Quitéria, a nônupla. O que se sabe é que Quitéria era filha de um nobre romano e seu pai queria que ela renunciasse à fé para se casar com outro romano. Ela não queria fazer isso e fugiu, até que seu pai a encontrou e a matou, decapitada. Além disso, há uma lenda de que Quitéria era parte de um grupo de gêmeas nônuplas. Quando viu o tanto de filhas que teve, sua mãe teria ficado enojada e ordenado que sua empregada afogasse as meninas em um rio. A empregada ficou com pena e encontrou uma nova casa, onde elas cresceram. Adultas, elas recusaram os pretendentes romanos e iniciaram uma guerrilha para defender seu povo e sua fé. Entre os milhares de santos devem ter várias outras histórias tão ou mais interessantes quanto essas, então você pode ajudar a complementar o nosso vídeo nos comentários.